pessoal, estamos aqui para mais uma aula, dando continuidade ao que nós já vínhamos estudando. E agora nós vamos falar ainda sobre a região sudeste, que nós estamos estudando, e hoje nós vamos falar sobre um assunto aqui bem importante, bem interessante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá, vamos para a aula. Vou aqui compartilhar o livro didático com vocês. Só um segundinho. Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre a questão do extrativismo da região sudeste, né? Então vamos lá. Olha só, entre os principais recursos naturais que são explorados na região sudeste, merece destaque aí a questão do petróleo e o minério de ferro. Olha só, por que tanto o petróleo e o minério de ferro merece aí destaque? Vamos entender. Olha só, nessa região, na região sudeste, existe uma região aí, né, conhecida como quadrilátero ferrífero, onde nós vamos ter muito minério de ferro. E está localizado aí na porção central do estado de Minas Gerais. E, gente, é a principal área de mineradora do Sudeste. Nela estão concentradas importantes jazidas, né, grande quantidade de minerais de ouro, manganês, potássio imperial, bauxita e, sobretudo, ferro, que nós vamos ver agora nessa aula, certo? Então, ó, aqui mostra a região sudeste, você vê justamente essa região aqui, ó, principalmente aqui em Minas Gerais, é conhecida como quadrilátero ferrífero. O alto teor metálico dos minérios e também a forte infraestrutura, né, que é necessária, como portos e ferrovias, que são adequados justamente para atender esse escoamento mineral, além da proximidade com centros consumidores. São alguns dos fatores, gente, que têm levado importantes indústrias, principalmente extrativistas, né, para essa área aí, para o quadrilátero ferrífero. Além desse quadrilátero ferrífero, o Sudeste ele apresenta uma significativa produção de petróleo. É nessa região nós vamos ter localizadas as principais bacias petrolíferas do país, né? Lembrando que alguns anos atrás, justamente, né, a partir de pesquisas realizadas, se encontraram também, né, abaixo da camada do pré-sal, petróleo. Então isso também trouxe justamente muito, vamos dizer, investimentos para a região aí do Sudeste. Né? Então nós temos aqui um texto que fala sobre a Bacia de Campos, que é considerada a maior reserva de petróleo localizada aí na plataforma continental brasileira. Então, ó, a Bacia de Campos é uma das principais áreas petrolíferas localizadas na costa do Brasil, e sua área se estende do estado do Espírito Santo e vai até o litoral do Rio de Janeiro. Nessa fotografia você vê aí a plataforma de exploração de petróleo, que ela foi instalada na Bacia de Campos aí no Rio de Janeiro no ano, gente, de 2017. Então teve muitos investimentos em todas essas áreas aí a partir do descobrimento, né, de petróleo, né, abaixo aí da camada do pré-sal. Nós vamos ver também que é um assunto bem interessante, né, que nós vamos abordar agora, é a questão da agropecuária no Sudeste. Tenho certeza que em história vocês já ouviram falar em algum momento sobre a República do Café com Leite, né? Então, o que foi isso, professor? A República do Café com Leite ia se alternando no poder um representante de Minas Gerais, né? Justamente que era grande produtor ali também de leite, né? E um representante de São Paulo, que era o grande produtor de café ali na época, né? Lembrando que todas as regiões do Brasil elas vão passar por diferentes ciclos econômicos. Então, se você pegar a região nordeste do Brasil, nós vamos ter a cana-de-açúcar, né, que foi um importante produto para o desenvolvimento da região. Lá, já ali
na Bahia, no recôncavo baiano, vai ter o cacau, né? Na região norte, nós vamos ter a exploração do látex, né? Justamente para a produção de borracha. Já na região sul, nós vamos ver, na região sudeste, nós vamos ver o café, nós vamos ter também a criação de gado. Então, nós vamos ver que cada uma das regiões, elas foram se desenvolvendo justamente a partir dos ciclos econômicos que ocorreram, né? Então, o Sudeste ele se destaca não só pelo desenvolvimento urbano e industrial, mas também pelo êxito que alcançou aí na produção agropecuária, né? Quando a gente está falando em agropecuária, nós estamos falando de criação de animais e de agricultura. Então, em várias propriedades rurais do Sudeste, a introdução de um sistema produtivo de alto padrão tecnológico, né? E essa produção ela é voltada justamente para exportação, vender para fora. Então, e isso só foi possível justamente por esse alto padrão tecnológico que foi colocado, investido no campo, e garantir um elevado índice de produtividade, tanto no cultivo de diversos gêneros agrícolas, como também na criação de animais. Quando a tecnologia ela está aliada justamente ao processo produtivo, então se você, em uma determinada área, você plantava e colhia ali 100 sacas, vamos dizer, de milho, né? Com tecnologia e avanço e estudo, você pode aumentar a produtividade para 200 e 300 sacas. Então é importante, nós vamos ver a ciência, né? A tecnologia, justamente sendo bem presente na agricultura. Pessoal, não é à toa que grandes redes de TV ficam passando lá, né? Sempre propagandas falando agroetec, agroepop, agro é tudo, porque o agronegócio tem uma importância muito grande no Brasil. Então, na região também existem pequenas propriedades, sim, com técnicas mais tradicionais de cultivo e de criação. Como em outras regiões brasileiras também, elas coexistem, né, com a expansão das grandes propriedades monocultoras, que é quando você planta apenas um tipo, né, de produto. Então, você planta só cana-de-açúcar, planta só o milho, o feijão, né, e por aí vai. Então, a atividade agropecuária no Sudeste, ela representa aproximadamente 22% do PIB nacional nesse setor. Além de abastecer o mercado interno, que é dentro do país, essa atividade tem um peso significativo entre os principais produtos que o Brasil exporta. Com o interesse de expandir cada vez mais o mercado exportador de produtos agropecuários, várias regiões do Brasil estão optando por produzir extensas áreas agrícolas de monocultura. Na região sudeste, entre as principais lavouras cultivadas nessas propriedades estão justamente os produtos que eu falei agora há pouco, né? A cana-de-açúcar, o café e a laranja. Então, esses gráficos que nós vamos observar aqui mostram as principais culturas na região sudeste, né? Então, você vê aqui, ó, no ano de 2018, olha o café aqui no sudeste, né? Então, ó, produção de café. O sudeste correspondia a 86%, né? Enquanto as outras regiões não era tão significativo. Também, olha, 80% na produção de laranja no ano de 2016. Então, veja que é muito forte a questão da agropecuária, né, na região sudeste. Bom, professor, e o que são essas agroindústrias, né? As agroindústrias, elas estão localizadas na região sudeste, participam intensamente do crescimento agropecuário regional e elas processam uma parcela muito grande de produtos agropecuários que são exportados pelo país. Então, boa parte do que o Brasil vende para fora é proveniente justamente da região sudeste. Então, que fique bem claro para vocês que a região sudeste do Brasil é uma região muito importante, tanto na questão da indústria, como também na questão da agropecuária, né? Quando eu estou falando em agropecuária, eu estou falando de criação de animais e também
da agricultura. Então, as agroindústrias, geralmente, elas são instaladas no espaço rural e essas indústrias, elas transformam produtos de origem agrícola e pecuária. Então, se você cria animal, então você retira o leite, né, do gado, você cria lá o gado e tira o leite, né, processa aquele leite, produz o queijo, produz a manteiga, né, e por aí vai. Então, você vai tendo N produtos que são derivados do leite, né? Vamos aqui seguir. Bom, e a questão ambiental no Sudeste? Também é uma questão que nós merecemos aqui destacar e falar um pouco sobre ela. Então, nós vamos observar que o crescimento econômico do Sudeste ele tem gerado pelo desenvolvimento industrial e pela urbanização, foi sem dúvida muito importante para a região se destacar nacionalmente. No entanto, pessoal, esse processo também ele trouxe consequências ambientais. Por exemplo, a Mata Atlântica foi severamente devastada, destruída justamente para a pecuária, porque para você plantar e criar animal, você precisa justamente desmatar, tirar a floresta, né? E também pelo processo de urbanização e pelas indústrias que foram se instalando nessa região. Para vocês terem ideia, sobraram apenas cerca de 12% das áreas originais em locais de relevos mais acidentados, como as serras, né? Então, apenas 12% aí da Mata Atlântica nós vamos ter. Um problema comum nas maiores cidades da região sudeste são as enchentes, que são provocam, né, inundações de ruas, residências e estabelecimentos comerciais. Então, aqui você pode ver nessa fotografia e tenho certeza que você já acompanhou, por exemplo, no mês de janeiro, né? Nós estamos no verão, mas janeiro, fevereiro são meses que chovem muito na região sudeste, né? Então, com as chuvas torrenciais, acabam justamente tendo deslizamento de morros, né, de casas, porque a maioria das residências elas são construídas em locais inapropriados, que não são adequados à construção e moradia, né? Então, eles desmatam, vão ocupando o terreno e isso traz consequências, né? Principalmente aquela população mais carente que acaba justamente invadindo esses locais. As enchentes, elas são muito associadas a alguns fatores, como o período de cheia dos rios e também a impermeabilização do solo, por exemplo, né? Então, o solo fica impermeável, a pavimentação das ruas e calçadas, né? Ficam tudo ali calçado, então aquela água que cai, ela não infiltra no solo e isso vai causando também as enchentes, né? Impede que essa água justamente infiltre ou escoe naturalmente aí pelo solo. O acúmulo de lixo também em áreas inapropriadas também vai contribuir para essas inundações. Nos períodos de chuva, o lixo acumulado nos bueiros ou nas vias, né, impede justamente que as enxurradas escoem e provoca essas inundações. A presença cada vez marcante de veículos motorizados, né, e da intensa atividade industrial aumenta justamente a concentração de poluentes também na atmosfera urbana na região sudeste. Bom, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre inversão térmica, mas é assunto para a nossa próxima aula, tá bom? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na nossa